Bom, olá pessoal, dando continuidade à modelagem da edificação no Revit, queria agora falar sobre a cópia de elementos para os pavimentos de cima, né? Principalmente se eles são repetidos. Então, por exemplo, eu tenho essa laje de piso que vai ser idêntica nos dois pavimentos acima, assim como as vigas. O que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui na vista 3D, principalmente, se a gente conseguir ver tudo, eu acho melhor. Vou colocar uma vista lateral, que eu consigo selecionar facilmente uma janela aqui, encobrir vigas e lajes. Se eu vier aqui no filtro, eu posso desmarcar alguns, se eu não quiser. Ok. E eu posso, de algumas maneiras, eu posso vir aqui, uma delas é bem interessante. Eu venho aqui, peço para copiar, e agora eu vou colar alinhado com os níveis selecionados. Então, eu quero colar alinhado com o nível 3 estrutural e o nível 4 barrilete, certo? Porque esse é o meu nível 2. Nível 1 é o térreo, aqui no meu exemplo. Nível 2 é esse da laje. Nível 3 é o de cima. E o nível 4 é a cobertura, né? Onde está o barrilete. Então, ok, ele vai pensar um pouquinho. Colou. Beleza, olha só. Se são vigas iguais, isso é muito prático. Outro recurso, eu vou desfazer aqui, e eu vou selecionar de novo. Colocar aqui em vista lateral. Vou selecionar aqui. Fiz essa mesma seleção. Outro recurso seria ou aqui na vista 3D ou em um corte. Eu vou abrir o corte aqui, por exemplo. E eu venho aqui com a ferramenta de copiar. Copiar. Eu vou clicar num pontinho de referência aqui no plano, nesse nível 2, e eu vou copiar aqui para cima. Alguns elementos, como as vigas e os pilares, não deixam eu fazer isso direto assim. Eu só movo para direita ou esquerda. Para eu colocar para cima, eu tenho que apertar e segurar a tecla Shift no teclado. E eu vou soltar aqui, nesse pontinho. Funcionou. Agora eu vou levar de novo. Aperta, segura Shift para soltar aqui. O efeito foi muito parecido, quer dizer, o efeito foi igual, né? O resultado foi o mesmo. A vantagem de copiar junto dessa maneira é que aquela ferramenta de união veio também, né? Os elementos já estão com as uniões devidas. Eu não preciso usar união de novo. Agora, para os pilares, eu também posso fazer de duas maneiras. Uma delas seria selecionar aqui o pilar ou conjunto de pilares. Lembrando que eu posso também usar a ferramenta do filtro, criar uma grande seleção aqui, filtro, eu marco só os pilares. Selecionei só os pilares. Ou eu poderia vir com o botão direito em um pilar, selecionar um pilar e venho aqui no óculos e isolar a categoria. O resultado é muito semelhante, né? Então, eu poderia ver, eu vou fazer do outro jeito, que eu acho que é mais. Deixa eu reinicializar. Eu acho mais inteligível aqui. Quero marcar só os pilares, ok. E eu poderia simplesmente alterar o nível superior, que esses pilares eles vão até o nível 4 barrilete. Então, ele está calculando aqui, alguns elementos não vão fazer união, tudo bem. Ok, olha só. Funciona, muito interessante para modelagem, porém, ele tem uma desvantagem, que quando eu seleciono um pilar, ele está me mostrando aqui, ó, 1,19 metros cúbicos. É esse conjunto inteiro. Sendo que na obra, isso não é feito de uma vez. Seria muito mais interessante eu ter esse quantitativo separado. E para o software reconhecer que são elementos separados, eu preciso modelar cada um desses elementos separadamente. Então, para os pilares, eu também vou fazer a mesma coisa que eu fiz para as vigas e as lajes. Eu vou desfazer aqui, vou selecionar aqui, eu só quero os pilares, ok. Eu vou copiar. Então, eles estão aqui ó, no nível 1.
Então, eu vou colar aqui agora, selecionado com nível 2, estrutural. Ah, ele reconheceu que está no mesmo, então eu preciso fazer o nível de cima. Então, para não ter dúvida, e não ficar com elementos sobrepostos, igual aconteceu aqui, talvez a melhor maneira é sim colocar uma vista lateral, por exemplo, um corte, e eu vou usar aquela ferramenta de copiar, que aqui não tem dúvida nenhuma. Então, seleciono esse nível, seguro o Shift e colo aqui. Ok. Aqui ele perdeu a seleção, tudo bem. Mas já deu para demonstrar o que, que eu quero fazer. Olha só, esse elemento é um, esse elemento é outro. Eu vou abrir aqui a tabela de quantitativos de pilares, adiantando um pouquinho esse assunto, para demonstrar isso. Eu vou abrir o 3D e apertar WT para ficar lado a lado. Eu vou selecionar esse pilar aqui. Esse pilar, olha só, ele está com 0,40 metros cúbicos. Ele está puxando essa informação exatamente daqui, ó. Ele arredondou ali por conta das casas decimais, né? 0,39. Então, agora, esse outro pilar aqui é esse, com 0,40. Repare que eu tenho quantitativos completamente independentes, beleza? Então, isso é muito útil para que eu possa organizar, inclusive, o processo construtivo, né? Onde eu posso pedir aqui para as ferramentas de filtro da tabela, por exemplo, aqui, itemizar em cada instância não, e eu quero, vamos ver se isso aqui já vai dar, olha só que interessante. Nível 1, 14 metros cúbicos, nível 2 também 14 metros cúbicos, porque é igual, e olha só, se eu deletar um pilar daqui, ele já identificou. Ou seja, né, tá devidamente quantificado, beleza? Então, eu acho que são algumas maneiras da gente fazer essas cópias. E lembrando também, né, que é, não necessariamente os pavimentos são iguais. Podem existir pequenas diferenças no projeto e podem também, no caso dos pilares, e não tão raramente, é feito aquele recurso, né, do projeto de estruturas de reduzir a seção transversal do pilar na medida que o edifício vai subindo, né? Então, mais um motivo de deixar os pilares separados por pavimento e não usar essa ferramenta aqui de levá-los até o final, né? Muito prático a princípio, mas a gente perde potencialidades na frente. Beleza? Então é isso.